Lucas capítulo 19. Amém, Jesus. A partir do versículo 1, ela narra uma história bem conhecida de todos nós, principalmente para nós que somos de 1,70 m abaixo, né? A gente lembra de Zaqueu. Diz aqui: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, Pai. Fala conosco poderosamente essa noite. Queremos Te ouvir. Queremos que o Teu Espírito venha trazer conhecimento, sabedoria e uma compreensão clara do Teu Evangelho, uma compreensão clara do Teu amor, daquilo que o Senhor veio fazer por cada um de nós, Pai. Pela Tua graça preciosa, fala conosco, Jesus, nessa noite. Nós queremos Te ouvir, queremos sentir a Tua presença transformadora sobre a nossa vida, para a glória do Teu nome, Pai, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Vocês estão com calor? Hein? Só Eric. Eita, Eric, eu e você só. Então a gente vai perder dessa vez, né? Deixa elas, quando elas estiverem com calor, elas avisam. Esse texto é bem interessante, porque nós percebemos Jesus chegando nessa cidade e havia nela uma multidão muito grande. Por quê? Porque Jesus havia feito muitos milagres, Jesus havia repelido muitos demônios, libertado pessoas, transformado muitas e muitas vidas. A fama de Jesus já havia se espalhado. Em muitos lugares que ele chegava, os seus discípulos precisavam protegê-lo da multidão, porque as pessoas queriam tocar em Jesus, queriam ver ele de perto, queriam senti-lo, queriam ouvir as palavras que ele ministrava, porque a própria Bíblia diz que a forma que Jesus ensinava não era como os fariseus, era com autoridade. Ele ensinava e as pessoas sentiam o seu ensino movendo lá no interior, na alma, no coração, a ponto de as pessoas andarem
quilômetros, muitas vezes a pé, para estarem aonde Jesus possivelmente estaria, para ouvi-lo. Porque aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, oprimidos, eles viam em Jesus a possibilidade de livrar-se dessas cargas, desses pesos, dessas lutas. Então, as pessoas andavam em busca de onde Jesus estava, para poder, de alguma maneira, serem aliviados, curados. A unção que havia sobre Jesus, ou seja, o próprio Espírito de Deus, que a Bíblia relata que levavam os enfermos até eles e ele curava todos. Todos aqueles que viam em Jesus a possibilidade de serem curados, eles eram curados. Eles geravam expectativa, iam até Jesus e eram curados. Então tudo isso fez com que Jesus se tornasse uma pessoa, ou um líder, como eles mesmos chamavam, mestre, que desejava ser ouvido por aquelas pessoas. A ponto de Jesus, vez ou outra, ou sempre, melhor dizendo, ele saía para um lugar deserto para poder descansar. Porque quando ele estava no meio do povo, sempre havia uma necessidade. E aquela necessidade que vinha até Jesus, ele respondia à altura da fé daquela pessoa. Se era uma cura, ele curava. Se era um alívio na alma, ele trazia esse alívio na alma. Se era alguém que estava possesso por espíritos malignos, ele repelia esses espíritos e libertava aquela pessoa. Se era um lunático, ele sarava, trazia sanidade para aquela pessoa. Então, quando Jesus estava no meio das pessoas, ele sempre estava realizando sinais, prodígios e milagres. Então, ele precisava se retirar para poder orar, para poder descansar, porque ele era homem, precisava desse descanso. Então, baseado em toda esta fama que Jesus havia adquirido, não apenas uma fama, mas uma credencial que ele se havia dado e que era verdadeira, ele realmente fazia tudo isso. Então, quando ele chega nessa cidade de Jericó, havia uma multidão, a ponto de Zaqueu, como o texto fala, que era um homem de baixa estatura, ele tinha um desejo de vê-lo, e para que ele pudesse fazer isso, ele buscou uma maneira, e a maneira que ele encontrou foi subir em uma figueira, para ele poder ver Jesus. Por quê? Porque havia uma multidão, muitas pessoas, que queria também ver Jesus. Então ele busca ali uma possibilidade de ver. Nós vemos aqui na pessoa de Zaqueu, alguém que estava sedento, desejoso. Ele estava rompendo barreiras para poder ver Jesus. Ele queria ver. O texto enfatiza que ele era um homem rico. Imagina um homem rico de uma cidade subindo em um pé de árvore para ver um outro homem. Diante daquelas pessoas, como ficaria a reputação dele? Porque uma pessoa de posse está acostumado a as pessoas fazerem filas para falar com eles. E alguém que, apesar de muitas posses, não tinha um caminho, um acesso livre para ele, para poder conversar com Jesus. Mas nem por isso ele ficou apenas em casa e dizendo: olha, já que
em meio ao povo eu não sou bem-vindo, porque eu sou um cobrador de imposto. E o povo judeu odiava os cobradores de impostos. E o contexto deles odiarem até tinha seus motivos. Por quê? Porque como funcionavam os impostos na época? Um rei ou um império, como Israel neste período, ele estava debaixo do Império Romano. Então o império, ele conquistava uma terra, como conquistou Israel. E aí, ele tinha direito sobre os impostos, ou ele impunha impostos sobre aquela terra. Mas ele mesmo, o império, não era quem cobrava. Como que ele fazia? Ele vendia esse direito para os publicanos, para os cobradores de impostos. Ele chegava e dizia, olha, a cidade de Jericó, eu estou vendendo por X milhões. Aí esse cobrador de imposto comprava esse direito. E ele podia impor ao povo o imposto que ele quisesse. Não tinha uma regra, dizendo, você vai pagar X, não. Aquela pessoa comprou, ele tinha o direito de cobrar o imposto que ele desejasse cobrar das pessoas. E não tinha quem pudesse intervir. Então eles compravam o direito e cobrava para obter lucros. Tipo, comprava o direito por 2 milhões e ele tinha na sua mente que uma vez que ele pagou 2 milhões, ele queria lucrar mais 2. Então ele impunha cargas pesadas sobre as pessoas. Então, aquelas pessoas naturalmente não amavam muito essa pessoa que explorava eles, que tirava proveito e que trazia muita dor, muito peso para eles. Então imagina ele no meio da multidão para ver Jesus. Ele não era querido da multidão, ninguém queria ele lá. Mas ele arruma um jeito de encontrar, de ver Jesus. Ele na verdade não esperava que fosse visto por Jesus, mas ele queria ver. Havia uma expectativa no coração dele, na sua alma. Quem é Jesus? Realmente ele é tudo isso que as pessoas estão dizendo? Porque ele havia conquistado muitas riquezas, mas havia algo dentro dele que era um vazio. E ele, na verdade, quando vai em busca de ver Jesus, ele tinha essa expectativa de preencher esse vazio. Então, quando ele sobe naquela árvore, Jesus entra naquela cidade. Queridos, Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido. Ele mesmo diz lá no finalzinho desse texto. E quando esse sentimento é gerado dentro de Zaqueu, automaticamente esse sentimento comoveu o Espírito do Senhor. Então quando ele chega naquele lugar, ele sente que ali havia alguém não só necessitado, mas alguém desejoso e alguém que estava disposto a se entregar. Então esse sentimento chama a atenção de Jesus. Porque é que muitas vezes as pessoas, elas estão até cultuando, elas estão até indo à igreja, elas estão indo nos encontros, mas não estão se entregando, elas não veem em Jesus realmente esta possibilidade de resolver mesmo o problema deles. Vai levando assim como algo que é algo legal, as palavras que são faladas ali no culto são bons, louvores até que eu gosto, né? E eu me sinto bem, mas não é isso que Jesus está buscando. Ele está buscando pessoas que estejam dispostos a abrir mão de suas próprias vidas para servi-lo na totalidade, entregar a sua vida realmente a Jesus. Entregar de uma forma que não tenha reservas. Porque, queridos, nós vamos ver aqui mais para frente um pouquinho, que Jesus, ao ver Zaqueu nessa circunstância, ele olha para ele e diz, olha, desça, pode descer depressa, porque em algumas traduções aí vai dizer, hoje eu vou pousar na sua casa.
Em outras vai dizer, hoje eu vou entrar, outras vou ficar na sua casa. Eu vou entrar na sua casa. Esta palavra, ela adentra o coração, ao espírito, a alma de Zaqueu de uma forma tão poderosa, porque nós estamos falando de alguém que o povo judeu, aquela multidão, nem sequer comia com ele, porque ele era um pecador. E de repente, aquele que seria a atração principal daquele movimento que está acontecendo ali em Jericó, aquela pessoa que estava atraindo a todos, diz, olha, eu vou lá na sua casa, eu vou pousar. Este pousar quer dizer, eu vou ficar lá um tempo, eu vou comer com você, eu vou passar uma noite com você, eu vou pousar. Então quando ele vê esta aceitação de Jesus, por a alma dele, por desejar aquela pessoa que estava perdida, ele é tocado por esta palavra, por esta ação de Jesus, e ele percebe que no fundo tinha alguém que amava ele, alguém que desejava ele, e alguém que sabia quem ele era. Em momento algum, o texto não diz que Zaqueu era pecador, também não diz que ele não realmente adquiriu riquezas de forma fraudulenta, não diz que ele não explorou, não diz nada a respeito disso, realmente ele era tudo isso. Mas lá no fundo, no seu íntimo, apesar de todos os males, né, de todas as pessoas que ele prejudicou, que ele explorou, apesar de tudo isso, lá dentro tinha uma alma sedenta, uma alma desejosa. E Jesus, ele não despreza este coração quebrantado. Não interessa de quem ele seja. As pessoas que viram Jesus entrar na casa deste homem, apesar de estarem na mesma situação dele, necessitados de Cristo, eles começam a duvidar de Cristo, dizendo, ele entra na casa de pecador, ele come com ele, nós estamos na expectativa que ele seja o Messias, o enviado do povo judeu, o libertador do povo judeu, e ele está se alinhando com aquele que nos explora. Porque no fundo, muitas daquelas pessoas esperavam que Jesus tomasse punho da espada, montasse uma rebelião, quase não sai, formasse um exército e tomasse ou libertasse Israel na base da espada, da força, e que considerasse aqueles que os oprimia como inimigo, porque eles consideravam. Então eles imaginavam que Jesus também ia ver aquela pessoa que oprimia Israel como inimigo, como alguém a ser abatido, como alguém a ser destruído. Queridos, nós a todo momento, a todo instante, somos seduzidos pela mídia, pelos governos, a sair do padrão que Jesus tem para nós e entrar no padrão do mundo, ou seja, uma vida regida por sentimentos terrenos. Olhemos para aqueles que não nos aceitam, ou até para aqueles que vão ao extremo, a ponto de tirar as nossas vidas, e olharmos para eles e o odiarmos. Mas, queridos, quem adentrar este sentimento, caiu da fé. Porque vez ou outra é preciso que nós olhemos que tipo de fé nós aceitamos. Quem nós seguimos? O que é, em que nós estamos envolvidos? Como foi o começo? Como é o padrão do cristianismo? Como é ser um cristão? Está esquentando o negócio.
Como é tudo isso? Ser cristão é fazer parte de um povo e ser contra todo o resto que não for desse povo? Vamos analisar, começando por esse texto. Jesus está ali naquela cidade e ele está realmente em busca de Zaqueu, porque ele diz que esse também é filho de Abraão, alguém que estava causando dano ao povo judeu. Mas quando Zaqueu é encontrado por Jesus, ele toma uma postura diferente. Ele é envolvido pelo poder de Deus, pelo amor de Jesus, e automaticamente ele já toma logo uma posição completamente contrária ao estilo de vida que até ali ele tinha. Até aquele momento ele usava de fraude para enriquecer, mas neste momento que ele encontra Jesus, ele disse: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele disse: eu vou vender a metade, vou vender os meus bens e vou dar a metade para os pobres. Ele está dizendo: eu encontrei um outro estilo de vida. Eu encontrei uma nova vida e eu quero viver a fundo esta nova vida que eu encontrei. Houve uma mudança. Por quê? Porque Jesus não o viu como um inimigo, mas o viu como alguém que estava necessitado da graça de Deus. Mas vamos andar um pouquinho mais. Jesus, aqui ele estava no seu ministério terreno, um pouco mais à frente, Jesus é crucificado. E ao ser crucificado, ele olha para aquela multidão que estava crucificando, gritando lá, comemorando, e ele diz: Pai, não impute esse pecado, porque eles não sabem o que faz. Jesus estava ali dando a sua vida para gerar uma oportunidade de salvação para aquelas pessoas que estavam dominadas pelos espíritos malignos e por causa disso o estavam crucificando. Mas ele os amou. Ele amava aquelas pessoas, mesmo elas sendo tão más, a ponto dele ter autoridade e poder para destruí-las, mas em vez de destruí-las, ele se aniquilou. Diz: eu quero conquistá-las, mas eu só posso conquistá-las pelo amor. Eu não tenho como conquistá-las de outra forma, senão morrendo por elas. Depois nós vamos andar um pouquinho mais, aí nós vamos encontrar os apóstolos, que entregaram a sua vida a Jesus, que foram treinados por ele durante 3 anos e meio, até a sua crucificação, e depois treinado um pouquinho mais, depois da sua ressurreição por 40 dias, e depois sendo conduzidos pelo Espírito Santo, pois foram revestidos lá no Pentecostes. E quando eles começam a pregar este evangelho, logo um pouco depois, lá em torno de 70 depois de Cristo, vem uma grande perseguição. E muitos cristãos, aqueles que não fugiram, foram mortos. Mas nem por isso Deus disse: olha, as pessoas que estão massacrando os meus filhos, eu não os quero mais. A ponto de nós termos um dos maiores apóstolos, que é o apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo, era esta pessoa que perseguia, maltratava e matava a igreja de Jesus. E depois Jesus fala com ele, diz: olha, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Apesar dele ter sido uma pessoa tão cruel. Vez ou outra nós vemos acontecimentos, e nós precisamos compreender, queridos, que a Bíblia fala: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também.
Jesus pregou o evangelho, e ele era o próprio evangelho, com a vida. Os apóstolos foram martirizados, pregaram com a vida. Paulo pregou com a vida. Porque quando nós compreendemos o evangelho, assim como Zaqueu compreendeu, as coisas desta terra, elas até têm uma importância, que nós ainda precisamos dela para sobreviver, enquanto estamos na carne, mas elas deixam de ser prioridades. A prioridade agora é entregar-se em amor para que outras pessoas conheçam Jesus, ainda que isso custe a nossa vida. Declarar a verdade, declarar a palavra, se posicionar, mesmo que seja em meio a pessoas que tirarão a sua vida por causa do seu posicionamento. Deixa eu contar um segredo para você: ainda que não te tire a sua vida, você vai morrer. Agora, a questão não é morrer, é por o que se morre. Vai viver uma vida todinha pautada em si próprio. O que é que você poderá oferecer para você mesmo, depois que morrer? Mas se você entrega a sua vida por Jesus, Jesus tem como te galardoar, te presentear, porque Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele disse que vai ressuscitar você também. Temos uma missão, queridos. A missão que nós temos em Cristo Jesus neste momento é ir em busca de pessoas que odeiam a verdade. Porque Jesus ama elas. Não ama as atitudes, mas ama a sua alma. Se nós nos apegarmos a nós mesmos, ficaremos como esta multidão. Nossa, eu estou servindo Jesus. Nossa, eu estou aqui, vou ao culto todo domingo. Eu jejum, eu oro, eu louvo, eu adoro. Mas por que Jesus está salvando esta pessoa e abençoando ela se ela nos persegue? Jesus não pensou desta forma. Ele chegou lá e encontrou uma alma sedenta, e ele não importa se essa alma é judia, se é grega, se é gentílica, não interessa, é uma alma e está sedenta, e Jesus quer as almas sedentas, Ele está em busca delas. A preocupação com a própria vida impede a pessoa de servir a Deus. Quantos estão formando os seus filhos em áreas que trarão sucesso? E não estou dizendo que isso é errado. Mas quantos de nós estamos desejosos que os nossos filhos sejam grandes homens e mulheres de Deus, pessoas devotadas, pessoas capazes de dar a vida? A vida por Jesus. Paulo diz: a vida que agora vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz: a minha vida, em outras palavras, está dizendo, a minha vida acabou lá, quando eu encontrei Jesus. Ali começou a vida de Cristo em mim. Sabe por que muitas pessoas não conseguem avançar na sua vida de fé? Porque não conseguem se desprender da velha vida. Zaqueu encontra-se, ou melhor, é encontrado por Jesus, e a atitude que ele toma, qual é? Viver uma vida de acordo com o que ele entende nesse momento, que era uma vida que Cristo desejava que ele tivesse. Um novo padrão, porque o padrão que ele estava vivendo não estava preenchendo a vida dele.
Queridos, faça uma análise. Nós precisamos sempre fazer uma análise da nossa vida. O estilo de vida, a forma que nós estamos vivendo, ela está preenchendo, porque se não está, não é a forma que Jesus tem para você. Uma vida sem um objetivo maior. Todo objetivo concentra-se em si próprio. Jesus, Ele quer agir através da nossa vida. O Espírito de Jesus quer agir através da nossa vida. Mas o Espírito de Jesus está disposto a agir através de nós em favor de outros. Em favor de outras pessoas. Ele deseja que nós tenhamos uma vida devotada a conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Aquilo que Ele deseja. Aquilo que Ele almeja para nós. Para que eu vim ao mundo? Quantas pessoas fazem essa pergunta? Você não já ouviu? Para que eu vim ao mundo? Jesus tem a resposta. Você veio ao mundo para que se manifeste na sua vida a glória de Deus. Deus tem um padrão de vida para nós extraordinário. A humanidade, ela vive em busca de sucesso terreno, ela vive em busca de coisas materiais, ela vive em busca de reconhecimento, ela vive em busca de coisas terrenas, porque a carne cogita as coisas da carne, não consegue cogitar mais nada. Mas o Espírito cogita as coisas do Espírito. Nós começamos assim como Zaqueu se encontra com Jesus, é encontrado, ele toma aquele posicionamento, ele diz, vou vender metade dos meus bens, vou dar aos pobres, eu quero viver no padrão de Deus agora. Eu vou devolver 4 vezes mais a qualquer pessoa que eu defraudei ou que eu roubei. Vou devolver, eu quero viver no padrão de Deus. O padrão que eu estava vivendo não estava bom, não estava certo. Agora que Jesus entrou na minha vida, eu preciso viver no padrão de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus agora quer fazer com que o Espírito dele flua na sua vida. Mas se você está no padrão antigo, é impossível que o Espírito flua. A nossa pergunta agora é, Jesus, eu preciso te ouvir mais, eu preciso mais do teu Espírito. Senhor, fala comigo. Senhor, que o teu Espírito me dê os dons, me dê os talentos. E Jesus vai começar a revelar para você, ajuste isso, ajuste aquilo, faça isso, faça aquilo. Ele vai tirar os impedimentos. Qual eram os impedimentos para que Zaqueu tivesse uma vida feliz? Aquilo que muitas pessoas hoje chamam de bênção de Deus. Ele viu que o dinheiro era um impedimento para ele. Disse, então já vou ficar só com metade. Ele viu que a velha maneira de viver, as atitudes que ele tinha, também era um impedimento. Ele disse, eu vou devolver 4 vezes mais, porque isso compete a mim fazer. Eu vou fazer isso porque eu encontrei Jesus. Jesus, Ele quer nos conduzir a uma vida plena, cheia do seu Espírito. Por isso que nós vamos ver que o apóstolo Paulo, principalmente nas suas cartas, ele sempre nos orienta a uma conduta de vida digna com aquilo que Jesus espera de um verdadeiro cristão. Por isso que Tiago diz, olha, a fé sem obras é morta. Você tem fé que Jesus te salvou, nós temos fé que Jesus morreu por nós na cruz, nós temos fé que Jesus é o nosso Salvador. Sim, nós temos essa fé, glória a Deus por isso, mas qual é a atitude que nós tomamos para que esta fé gere uma obra? Como é que nós dizemos para as pessoas que nós somos cristãos e que fomos salvos, sem que nem mesmo precisemos abrir a nossa boca? Isso tem a ver com a nossa conduta. Isso tem a ver com aquilo que nós anunciamos através da nova vida que nós temos em Cristo Jesus agora.
esse novo padrão, essa nova atitude, essa nova vivência. Porque senão, sabe o que acontece, querido? A pessoa é salva, a pessoa já tem Jesus, mas a pessoa não consegue viver a plenitude do reino de Deus. Vive uma vida de amargura, de sofrimento, de dores, de escassez, porque se recusa a viver uma nova vida. Uma vida onde Deus pode fluir através do seu Espírito. Ele está buscando. Ele está nos envolvendo. Mas se alguém continua desejando viver a sua própria vida, Cristo não vai poder viver em você, meu querido. Porque Paulo diz assim: se nós morremos com Cristo pela fé lá no batismo, pela fé também ressuscitamos juntamente com Ele. Não para viver mais uma vida segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque nós nascemos segundo o Espírito. Então Deus está nos chamando a uma vida que traz plenitude. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão tentando tornar o cristianismo em uma espécie de cabo eleitoral. Nós tivemos agora um fato internacional terrível. Alguém foi tombado, vou usar esse termo, por causa dos seus posicionamentos cristãos. E automaticamente, por causa deste ato, a comunidade cristã começa a ser seduzida e tentada a tomar um partido e odiar as pessoas. Queridos, toda vez que alguém que é cristão passa a odiar alguém, ele se colocou no mesmo nível da pessoa. O cristão verdadeiro é aquele que sofre o dano, mas não deixa de glorificar a Jesus. É aquele que mesmo que as pessoas ameacem, se levante com todas as suas forças. Nós sabemos, como Paulo diz, que temos um edifício preparado nos céus. Tem algo maior. E este algo maior só pode ser conquistado por alguém que não valoriza este algo menor que nós estamos agora. Tem algo maior. Cada dia, queridos, se levanta pessoas com palavras, se levanta pessoas com violência, assim como nós estamos vendo nesse momento. Mas tudo isso é o inimigo das nossas almas, agindo sobre a vida dessas pessoas, para que o nosso coração seja manchado com algo chamado ódio. E nós precisamos a cada dia nos apegar, nos encher. Por isso que a Bíblia disse: olha, ore sem cessar, ore a todo tempo, ore em todo lugar, não pare, porque você vai ter que enfrentar o dia mau e ser bem sucedido. Pessoas se levantam a todo momento, porque elas servem a outro reino, ainda estão escravas. O que é que gera revolta nas pessoas com relação ao cristianismo? O fato do cristianismo ser uma luz que esclarece e que mostra todos os seus erros e falhas.
E por que nós servimos a Jesus? Porque não tivemos erros e falhas? Não, porque ao ser revelados os nossos erros e falhas, nós nos entregamos a Jesus em vez de se revoltar com Ele, ou contra Ele. Então, Jesus, tudo isso que a sua luz está mostrando, que eu faço, que eu fiz e que eu sou, é verdade. Não é o Senhor que está errado, não, sou eu. Eu preciso do Senhor. Então a pessoa se entrega, porque se vê como uma pessoa que depende de Jesus. Mas tem aqueles que preferem combater, se levantar. Esta não foi a primeira vez que alguém que levanta um posicionamento de fé teve a sua vida ceifada. Mas, queridos, também não será a última. Mas o grande desafio é: você está preparado para viver o Evangelho até esse nível? Porque, querido, o Evangelho é muito maior, é muito além. É muito mais. É muito mais. Nós precisamos nos encher do Espírito, de uma forma a amar aqueles que nos odeiam, assim como Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Tem alguém te perseguindo? Já jejuou por ela? Já abençoou? Já desejou que ela tenha uma vida de sucesso? Já desejou que Deus abençoe ela mais do que a você? Não. Então o diabo, através dessa pessoa, está alcançando o objetivo dele contra a sua alma. Está te tocando. Está te ferindo. Aí o cristianismo, o Espírito de Deus na sua vida vai ficando fragilizado. Não que ele vai ficando fraco, mas você vai ficando, porque ele não vai poder agir, porque ele não age por revolta. Queridos, quantas pessoas até em nome de Cristo estão desejando o mal de outras pessoas e até ora por isso? Imaginando, aquela pessoa, aquele camarada, aquela mulher, acabou com minha vida, ele vai ver o que Jesus vai fazer com ele, e eu quero dar notícia triste para você, sabe o que Jesus vai fazer com ele? Vai salvar ele, e se você não tiver cuidado, é você que não será salvo. Porque Jesus o amou na cruz. Jesus está com seus ouvidos atentos, só esperando a pessoa dizer: Senhor, me salva, eu me arrependo, eu preciso de você. Jesus diz: até que fim, meu querido, você falou isso, porque eu estou aqui do seu lado o tempo todo. Para ser um cristão verdadeiro, primeiro, precisa morrer. Depois, nascer de novo, do Espírito. E quem nasce do Espírito e desenvolve no Espírito, não vive mais segundo os padrões e o conceito lá de quando era da carne. Porque agora nós estamos em outro reino, em outro tempo. O diabo, ele luta todo instante, através de pessoas, para esfriar o amor do povo de Deus. E as notícias, muitas vezes elas tentam fazer isso conosco. Ela mostra a crueldade de uma pessoa sem Deus.
Mas nós precisamos também, nesse mesmo noticiário, mostrar o nível de amor e de perdão que uma pessoa com Deus tem. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei bem interessante. Um camarada lá nos Estados Unidos, ele era um psicólogo, alguma coisa, e se tornou lá um daqueles que faz o mal em série. Só que ele não tinha sentimentos. Ele foi para um julgamento e foi dado direito às pessoas que foram vitimadas, familiares que tiveram alguém vitimado por ele, ir lá no tribunal. E as pessoas, munidas por todo o ódio que aquela pessoa ter causado mal a eles, espravejavam, xingava, humilhava, fazia tudo. Sabe o que ele fazia? Ria. Mas chegou alguém, um pastor, que teve um de seus filhos ceifado por aquele homem. Olhou para ele e disse: eu vim aqui dizer algo para você que possivelmente nenhuma dessas pessoas disse. Ele disse: eu vim te dizer que eu te perdoo. E aquele homem que era psíquico alguma coisa, que não tinha sentimentos, que zombou de todo o ódio das pessoas, foi tocado por aquela palavra e chorou. Só o amor pode tocar corações que foram esfriados a ponto de ser congelados pela maldade deste mundo. O amor, ele transforma, ele toca. Só que amar pode custar a sua vida. Pessoas estão deixando o Brasil ou outros países para pregar o evangelho em lugares por amor, que eles sabem que eles têm 90% de chance de não voltarem mais, de ser ceifado naquele lugar. E eles vão, e muitos realmente acontece. Mas eles estão indo por amor, e o amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Nós nunca poderemos salvar alguém que não amamos. Só que a Bíblia fala que amar aquele que nos faz bem não é amor, é retribuição. Amor é quando nós demonstramos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus quando se entregou por nós. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não fomos chamados para fazer parte de um partido de pessoas, estou falando de política não, é um partido de pessoas, de um lado de pessoas que são mais santos e que odeiam o outro lado. Não, nós fomos chamados por alguém que entregou a vida por nós e diz que nós devemos dar vida também uns pelos outros. Nós fomos chamados para entregarmos a nossa vida em favor do propósito de Deus, porque a nossa vida, a nossa vitória, o nosso sucesso, a nossa alegria não é nesta terra. A nossa grande recompensa é a ressurreição dos mortos, é a vida eterna. Existe uma missão para nós fazermos, mas uma missão que será impossível por alguém que ama só a si próprio. Jamais essa pessoa vai poder fazer esta missão se ela ama só a si. Nós somos chamados para realizar uma obra de pessoas que começaram esta obra para nos alcançar e que tiveram a sua vida derramada para que você seja salvo. Esse acesso que nós temos a Deus e a possibilidade que nós temos de estar buscando a Deus, orando e tudo mais, tem a ver com pessoas que derramaram sua vida. Para as pessoas mudarem de vida, elas não estão precisando que alguém as odeie,
mas elas estão precisando que alguém as ame. Foi isso que Jesus fez. Tem uma multidão de pessoas aqui, aplaudindo, declarando que Jesus realmente era o Messias, era o Cristo. Mas eles tinham compreendido tudo errado, quem era Cristo. Bastou Cristo ir na casa de um pecador, que eles se revoltaram contra Cristo. Porque eles não tinham entendido o propósito. Eles só tinham entendido os benefícios. Como é bom alguém chegar enfermo e Jesus curar, sair sãozinho, não é bom? Como é bom alguém estar com um problema financeiro, fazer uma oração e Jesus ir lá e resolver, não é bom? Como é bom alguém ter o seu relacionamento restaurado, porque Jesus restaurou o relacionamento. É bom, tudo isso é bom, queridos, mas nós não podemos enxergar só um lado de Jesus, o lado que nos traz benefícios. Nós precisamos enxergá-lo como ele realmente é. Gracioso, perdoador, amável, e que não ama só a nós, ele ama a todos, até mesmo aqueles seres inescrupulosos, horríveis, terríveis, causadores de coisas hediondas, até mesmo elas, ele ama. Ele ama e tem poder para restaurá-los, basta eles se renderem. Mas para que eles se rendam, é preciso que encontrem pessoas que amem. E como nós podemos amar? Reconhecendo que fomos amados. Você merecia, meu querido? Nós merecíamos? Jesus morreu pelos nossos pecados. Você concorda que Jesus morreu no seu lugar? Sim ou não? Logo, você foi causador da morte dele. Ele te perdoou. Então ele tem todo o direito de exigir isso de você, de mim. Porque ele não está pedindo nada a nós que ele não fez. Sim ou não? Ele fez ou não? Ele perdoou ou não? Então nós precisamos morrer, queridos. Se não morreu ainda, morra. Ah, porque eu não gosto. Como eu? Você disse eu? Você vive sua vida, é? Nós vivemos nesse padrão agora. Jesus gosta disso? Jesus não gosta? Jesus gosta? Se eu aceitei Jesus, eu disse morri. Não é eu mais, é Jesus. É o Espírito dele. Amar é uma decisão. Isso aqui é horrível fazer, mas é o que Jesus quer, então eu vou fazer. É isso que Jesus quer que eu faça. Então isso é horrível? Mas é isso que eu vou fazer. Porque nós queremos agradar aquele que nos salvou, não a nós mesmos. Fica a impressão que muitas pessoas, alguns até oferecem esse evangelho, e outros até estão em busca de um Cristo que morreu em função de fazer a vontade humana. Não, queridos, ele não morreu para fazer sua vontade humana. Ele morreu justamente por causa da sua vontade humana. Porque a vontade humana é terrena, é carnal e é pecadora. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos dizendo: Jesus, eu entendi o amor que o Senhor teve por mim. Eu entendi quem eu era.
e agora eu não quero ser mais essa pessoa horrível. Querido, todo mundo que passou pelo arrependimento precisa reconhecer que era uma pessoa horrível. Paulo, quando vai falar de pecador, ele diz assim: eu era o pior deles. Todo mundo que se acha bom, jamais vai poder ser cuidado por Jesus. Porque ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para aquele que realmente está doente, precisa de médico. Alguém que se acha o bom, o perfeito, que é sempre a vítima, nunca magoou ninguém, só os outros que magoam você, né? Vá crendo. Dó. Crendo. Vai imaginando, dó, que é só você que é magoado. Todo mundo que se magoa por pouca coisa, certamente está magoando milhares de pessoas. Porque o ser humano tem a tendência de medir o outro pela sua própria régua. Não, queridos. Você vai ver uma pessoa que está magoando poucos, é aquela pessoa que não está magoada. Porque uma pessoa magoada tem uma tendência a magoar, sim ou não? Quantas pessoas a gente encontra e que elas parecem que já nos conhecem a ponto de nos odiar, mas não é a gente, é a vida. Uma série de situações e a pessoa já se tornou amargo. Não consegue ser doce mais, porque é uma fonte amarga. Mas Jesus ama ele. E se você ama Jesus, vai ter que amar também. E aí? Vamos morrer, gente. Vamos morrer pro velho homem. Observe o estilo de vida, observe o padrão, observe as atitudes, observe os seus desejos, as suas vontades. Se tem a ver com o homem espiritual que nasceu de Cristo, ou tem a ver com o homem terreno? Esta vontade é a vontade de Cristo para o ser humano? Se não é, você está correndo e dedicando sua vida todinha a uma vontade contrária àquele que você diz servir. Tem muita gente achando muita coisa, irmãos. E pouca gente querendo saber o que Jesus diz, porque Jesus não acha, ele tem certeza. Vai lá e fala: faça assim. Faça assim, que vai dar certo. E o que é dar certo no cristianismo? O que é dar certo para um cristão? Você já pensou sobre isso? Isso que você está pensando que é dar certo como cristão, se você medir isso com Paulo, Paulo deu certo ou errado? Porque ele foi decapitado. A gente precisa entender o que é realmente dar certo. Dar certo, querido, é adquirir um nível de envolvimento, de fé, que ainda que lhe tire a vida, isso não vai te tocar. Quanto mais uma palavrinha boba que soltam por aí. Nós precisamos nos envolver com Jesus nesse ponto. Um ponto de já estar vivendo o reino de Deus. Mas ele disse que o reino de Deus não entra carne e nem sangue. Enquanto você vive pela carne, não tem como estar vivendo no reino. Mas quando você vive pelo Espírito, você já está no reino. Você não estará lá no futuro, não. Você já está agora no reino de Deus. Agora imagine, alguém que está no reino de Deus, ele é aquele que está buscando benefício ou é aquele que já tem como beneficiar? O reino de Deus está abaixo ou acima?
Diga acima. Se você está no reino de Deus, você não é aquele que está embaixo, você está aquele que está em cima. Você não é aquele que está a necessitar, mas é aquele que está a oferecer o reino de Deus. Interessante que quando Jesus manda de 2 em 2 para pregar o evangelho, ele diz: olha, não leve outra roupa, não leve ouro nem prata, vocês vão anunciar. E eles foram assim, sem nada, anunciar. Quando chegou lá, Deus providenciou casas para que pessoas o recebessem. Mas saiba, aquelas pessoas não estavam ajudando eles. Por quê? Porque ele disse: a casa que vos receber, curai os enfermos que neles estiver. Eles não foram buscar das pessoas, ainda que as pessoas o estavam sustentando. Eles foram levar, porque aquelas pessoas precisavam do auxílio do reino de Deus. E nós precisamos dar este auxílio. Existem coisas na vida das pessoas que não pode ser resolvido com dinheiro, que não pode ser resolvido com a sua capacidade intelectual, mas que são possivelmente resolvíveis pelo poder de Deus. Nós fomos chamados para resolver, nós somos chamados para oferecer, nós somos chamados para levar alívio, nós somos chamados para levar o reino, nós somos levados para levar cura, nós somos chamados para levar a salvação, nós fomos chamados para trazer o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Ainda que alguém considere que você não tenha nada, você tem muito mais do que a pessoa mais rica deste mundo. Você tem o reino de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou. Para nós vivermos um outro padrão. Um padrão de vida que tem a ver com o padrão que Deus em Cristo Jesus tem para cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé. Alguém pode imaginar que fulano morreu, perdeu. Depende. Não é fulano morreu. Qual foi a causa pela qual fulano morreu? É isso que interessa. Ou você vai passar a vida todinha e morrer por nada. Vai chegar lá e as pessoas não vê a hora de enterrar, porque dizem, fez o quê? Viveu. Né? Quem era? Ah, filho de fulano. Nós vimos aí um jovem, 31 anos, que defendia as verdades bíblicas, não foi? Um jovem que a sua posição de fé comoveu, eu estou falando aqui, ó, a posição de fé daquele jovem comoveu o mundo. Os Estados Unidos pararam, comitivas, grupamentos, autoridades desfilaram por causa daquele jovem, não, por causa da fé dele. E alguém pode dizer, tinha crianças, acho que era tinha duas crianças. Queridos, aquelas crianças serão muito maior do que eles, porque quando alguém contar, por que seu pai partiu? Meu pai partiu porque era um defensor do
é melhor ser criado aparentemente órfão, porque tem um pai honroso que morreu pela causa de Cristo, do que viver com um pai o tempo todo e ser um homem fraudulento com relação à obra de Deus. Então eles têm um exemplo, eles têm alguém a seguir, eles têm uma fé de alguém a seguir. A mulher dele disse que ele gostaria de ser conhecido pela sua fé. Ah, bichinho, morreu. Jesus nos chamou para tomar um posicionamento de fé em meio a um mundo perdido. Nós precisamos nos posicionar como cristãos que amam e que se posicionam. Amém? Isso é tema para outra mensagem, né? Vamos orar nesse momento. Existe um tempo novo que virá sobre a nossa vida, mas esse tempo é tão glorioso que você não poderá viver com essa carne. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por este momento precioso na tua presença. Te agradecemos por todo o benefício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, por nos recriar espiritualmente, por termos a garantia de uma vida eterna, e saber, ó Pai, que tudo que fizermos em teu nome será recompensado. Oh, debarocou tebacai, macuta tacabaxerebe cantaralabacerebe cantaralabachai. Senhor, nos faz a cada dia mais cheios desse Espírito, nos faz nos desvincilar, Pai, desvincular da nossa carne, viver uma vida pautada no Teu Espírito, na Tua vontade, no Teu querer, na certeza de que somos cuidados por Ti, Pai, até mesmo quando alguém parte por Tua causa, está sendo cuidado por Ti, Pai, porque o Senhor é muito além desta vida terrena, o Senhor é muito além deste pequeno espaço de tempo que nós vivemos nesta carne. Que nós não vivamos uma vida, ó Pai, baseada apenas nesse tempo, porque se alguém espera em Cristo somente nesta vida, é o pior dos homens. Mas que o Senhor eleve a nossa fé, a nossa mente, para as coisas que são do alto, para as coisas que são de cima, para as coisas que são do Seu reino, para a glória do Teu nome, Pai, no nome santo de Jesus. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, e nos enchendo da Tua presença, ó Pai, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho. Nós vamos ter uma programação nesse momento. Missionária!